A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, chegamos aí para fazer a terceira aula, aula 3 da matéria de Bibliologia. Você assistiu a 1, assistiu a 2, se não assistiu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Então, vamos para a aula de número 3 da matéria de Bibliologia. Nós vamos continuar com as divisões dos livros do Novo Testamento. A aula 2, nós dividimos os livros do Antigo. E agora na aula 3, vamos dividir os livros do Novo Testamento. Então nós começamos o Novo Testamento com o Evangelho segundo escreveu Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 livros, em sua divisão, recebem o nome de livros biográficos. Biográficos. Por que biográficos? Porque esses 4 livros, que são narrados, biográficos, porque esses 4 livros que são narrados pelo evangelista Mateus, pelo evangelista Marcos, Lucas e João, eles contam a história de Jesus, desde o seu nascimento, a sua morte e ressurreição. Então, por eles contar a história do Senhor Jesus, nosso Salvador, o Messias, eles recebem o livro de livros biográficos. Por que o que é uma biografia? É uma história contada de alguém, tá? Então, o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, recebem o nome de livros biográficos, livros que contam a história do Senhor Jesus, nosso Salvador. Depois nós vamos ter o livro de Atos, que recebe o nome de livro histórico, tá? Livro histórico. Por que o livro de Atos é um livro histórico? Porque o livro de Atos, escrito por Lucas, ele conta a história da igreja primitiva. Ele conta a história da igreja quando se iniciou, as suas missões, tudo que ela passou, suas perseguições, suas vitórias. Então, o livro de Atos é um livro histórico que conta a história da igreja primitiva, tá bom? E depois nós vamos ter aqui esses livros, até aqui, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão e Hebreus. Nós vamos ter esses livros que na verdade não são livros, são epístolas. Mas o que é epístolas, pastor Tiago? São cartas. Cartas. São cartas, epístolas paulinas. Por que paulinas? Porque foi o apóstolo Paulo quem escreveu essas cartas, essas epístolas para os romanos. Aí recebeu o nome de Romanos, para os coríntios, que era uma igreja que ficava na Grécia, para os gálatas, para os efésios, para os filipenses, para os colossenses. São cartas, a qual ele anunciava, admoestava na doutrina, no ensino, em palavras de ânimo, de consolo. Os Tessalonicenses, escreveu ao jovem Timóteo, que era um evangelista, que depois se tornou pastor de uma igreja. Tito, também um jovem evangelista. Filemão. Agora, você percebeu que eu risquei esse Hebreus? Por quê? Hebreus é uma carta, só que não se sabe verdadeiramente quem escreveu a carta aos Hebreus. Muitos dizem que pela linguagem foi Paulo, mas não há uma comprovação de que foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus. Então nós não podemos afirmar que Hebreus é uma carta paulina, porque pelos estudos não temos a confirmação que foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus. Mas Hebreus também não deixa de ser uma carta. Tá bom? E aí nós vamos ter aqui essa outra divisão em seguida. Carta de Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 3 João e Judas. Essas cartas recebem o nome de epístolas gerais, tá? Epístolas gerais ou cartas universais, que são cartas também
que foram escritos pelo nome dos autores universais, pelo próprio nome deles. Tiago escreveu a sua carta, uma carta universal, geral, dirigida não a um povo, igual Paulo dirigiu-se aqui a um povo. Foi cartas gerais, para quem quisesse ler, universais. Pedro também fez a mesma coisa em 2 cartas, João em 3 cartas, fez suas epístolas, suas cartas universais, e Judas fez uma carta universal, por isso que recebe o nome de cartas universais ou epístolas gerais. Já Paulo adereçou as suas cartas, as suas epístolas, aos romanos, aos gálatas, aos efésios, a um povo, tá bom? A uma localidade. E aqui chegamos no último livro da Bíblia, o Apocalipse, tá bom? Que foi escrito por João na ilha de Patmos. E esse livro, na sua divisão, recebe o nome de Livro da Revelação. Livro da Revelação ou Livro da Profecia do Novo Testamento. Aqui onde João recebe a revelação do Apocalipse. Tá bom, queridos? Então a aula foi rápida, simples, objetiva, sem mimimi, sem blá blá blá. Que Deus abençoe sua vida. Se você está gostando das aulas, curte, ative o sininho, se inscreva, compartilhe com seus amigos, tá? E vamos aprender e crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Logo, estaremos fazendo a 4ª aula da matéria de Bibliologia, Estudo das Escrituras. Um abraço, a paz do Senhor.